Fala aí, pessoal. Ontem nós fizemos uma live explicando sobre a oxidação. No caso, como que a umidade, a água presente no ar, o oxigênio, reage com os metais e nessa reação a gente tem a oxidação. Como que o ferro cede os elétrons e que ele se torna um metal oxidado, enquanto o oxigênio é um agente oxidante. Está tudo isso na live explicado. E nós terminamos prometendo para vocês que a gente ia explicar como é que a gente ia preparar e ia proteger a nossa placa. Na ocasião, a gente falou também sobre o produto Corrosion X, ou Corrosion X, ou recebemos aqui o diretor da empresa, vamos mostrar para vocês o vídeo, e vamos explicar agora para vocês como é que a gente recomenda que você limpe e proteja a sua placa de uma eventual maresia, um ambiente agressivo que possa aí fazer você perder a garantia ou que o seu produto oxide. Eu não vou precisar de muita coisa para mexer na minha placa de vídeo. Eu recomendo que você tenha um secador de cabelo, pelo menos, para fazer o aquecimento tanto da interface térmica que você vai usar da pasta térmica, quanto para o espalhamento do óleo. Depois eu vou explicar por quê. No caso, a maioria das placas de vídeo, a gente vai utilizar uma chave Phillips. Algumas têm chaves diferentes, como por exemplo chave Torx. Você vai precisar ver a chave que encaixa nos parafusos da sua placa. E olha antes todos os parafusos que ela tem para você retirar. No caso essa aqui, esse modelo, tem 4 parafusos aqui, os 4 que fixam o GPU aqui na região do GPU e mais 2 aqui atrás no backplate. Então você vai ter que ter uma chave compatível para abrir. E o secador de cabelo, eu recomendo ele muito para você retirar o dissipador. Por quê? Porque às vezes solidifica a pasta e também a composição que ela vai ficar vai formar uma espécie de pressão negativa que dificulta a retirada. Quando você esquentar a sua placa de vídeo, vai ficar mais fácil de você fazer algum movimento para começar a fazer entrar ar entre as duas superfícies, facilitar a retirada do dissipador. Primeiro eu posso tirar os parafusos, eu posso ir retirando eles. Sempre que eu retiro e coloco, eu posso fazer eles em X, né? É bem fácil. Costumo utilizar uma heat gun, é melhor do que o secador de cabelo. Mas pouca gente tem em casa, então a gente vai pegar um secador de cabelo. Eu peguei um bem simples, né, um secadorzinho pequeno. Vou colocar ele na temperatura mais alta que ele puder ficar. E começar a esquentar a minha placa de vídeo. Faço movimentos para ir permitindo a entrada de ar. E aos pouquinhos eu vou conseguindo levantar e soltar. Está meio soltinho, sem forçar muita coisa. A gente vai soltando. Geralmente eu vou ter a ligação dos ventiladores, né? Então eu solto ele próximo para não ter problema. Aqui no movimento de tirar a gente pode ir mexendo devagarzinho, a gente consegue tirar ele sem muita dificuldade. Alguns são mais difíceis de tirar, mas geralmente é bem fácil. Você vai ter ele na posição, aqui a gente tem a nossa placa. Veja que a gente não está falando ainda do dissipador. O dissipador nós vamos falar, como é que a gente vai limpar. No caso, essa placa está bem limpinha. A gente pode ver que não temos problema no dissipador dela, está limpo. Eu não vou passar
a proteção na placa com ela suja, né? Está tudo sujo, eu vou passar em cima da poeira. Então eu posso limpar a nossa placa de vídeo com um monte de produtos de limpeza. A gente pode falar daí como exemplo o álcool isopropílico. Ou o que eu gosto mais ainda, o limpa-contato. Se eu passar o limpa-contato aqui, eu vou limpar ela rapidinho. Aí eu vou soltar o backplate dela, para deixar ela completamente acessível. Aqui eu soltei o backplate. E agora a gente tem a placa, pegamos uma placa facinho de isolar, pequena. E falar uma coisa para vocês, porque para depois não vir nenhum tipo de reclamação em relação a isso. A gente aqui tem maneiras muito fáceis de descarregar a eletricidade estática. No caso, a gente pode colocar a mão numa alvenaria antes de mexer na placa de vídeo. Então, quer dizer, você pode estar aí num ambiente muito seco, um lugar onde você pode acumular eletricidade estática. A gente recomenda que você bota lá a mão na alvenaria, deixa lá 2, 3 segundos, você vai descarregar a eletricidade estática para você poder mexer na placa de vídeo. Pessoalmente, não gosto de mexer com luvas, mas eu conheço gente que tem muita experiência e trabalha com luva, não tem problema nenhum. Então, assim, é uma questão pessoal. Na minha opinião, eu não preciso, eu descarrego a eletricidade estática. Lógico que a gente tem umidade do trabalho na mão, que a mão transpira, tem gordura e tudo, mas eu não vou passar nada para a placa. Tá? Agora, a gente tem a placa limpa, eu vou limpar a região da pasta térmica, retirar essa pasta térmica, depois nós vamos reaplicar ela. E vamos fazer a proteção da placa. Eu gosto de limpar com álcool isopropílico ou com limpa-contato. O limpa-contato, como vai ter a pressão, ele vai jogar a pasta térmica para tudo que é lado, né? Então ele vai espalhar a sujeira da pasta térmica. Então a gente vai utilizar agora, nesse momento, o álcool isopropílico. Pode também pegar uma escova para ajudar a tirar do meio dos componentes aqui, ó. Quando eu for aplicar a pasta, reaplicar no caso, né, porque ela já tinha, é bom que esteja a superfície bem limpa. Até por excesso de zelo, né, a gente gosta de ter sempre tudo muito tranquilo. Agora se eu colocar, por exemplo, o limpa-contato, é uma maravilha. Ele vai expulsar tudo para fora. E ela vai ficar bem limpinha. O produto que nós achamos que foi o melhor é o Corrosion X. Esse produto aqui, eu poderia espalhar ele com spray. Até por recomendação aí do diretor, ele falou que uma boa sugestão era a gente passar ele com o pincel. Esse aqui é o de aviação, esse aqui é o marítimo. Esse é mais fino. E o que acontece? Seria bom, por exemplo, para a gente colocar ele por baixo, né, das memórias. Vou dar um exemplo. Por quê? Porque a solda BGA, ela fica por baixo. Queria mostrar, antes de tudo, uma coisa muito interessante para vocês, que é a adesão polar. O que significa isso? É que a polaridade vai fazer com que o óleo caminhe e passeie, vamos falar assim, preencha o espaço de metal. Vou mostrar um detalhe bem legal para vocês. Esse aqui, ó, é o mesmo produto. É só a embalagem dele diferente para colocar na arma, tá? Esse aqui é específico para colocar na arma pela embalagem dele. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, sem encostar em cima, o produto, né? O óleo. Quero que vocês vejam, não dá para ver que está sequinho, né? Eu joguei lá embaixo, ó, peraí. Eu tenho que encher aqui, ó. Eu joguei embaixo. Eu quero que vocês vejam que o produto vai subindo, ó. Por causa da adesão polar. Ele vai girando, vai fazendo a volta, e você vê o produto subindo, ó. Isso aqui é uma característica dele, que é a adesão polar. Então, pela polaridade, ele vai seguir o metal. A gente pode ver que ele atingiu toda a rosca e mesmo com a gravidade, a gente conseguiu preencher todo o parafuso. A gente podia simplesmente passar o produto com um pincel por toda a placa, depois a gente tirar o excesso da onde não quer que tenha, mas, que nem eu expliquei,
a gente tem um tipo de solda, que é uma solda de grade, onde a gente vai ter as esferas e a grade de esferas. E essas esferas ficam embaixo das memórias e do próprio processador gráfico. Mesmo com a adesão polar vai fazer com que ele percorra o metal, mas a gente vai ter áreas sem metal. Então, por esta razão, nós vamos esquentar o óleo, ele vai diminuir a viscosidade, ele vai diminuir a densidade e vai conseguir penetrar de uma forma melhor por baixo desses componentes. Veja que nós não vimos ninguém falando isso, a gente faz isso também com a pasta térmica para diminuir a viscosidade e para diminuir a densidade. Por quê? Densidade é massa sobre volume. Quando a gente esquenta, a gente aumenta o volume está no denominador, consequentemente a densidade vai ser menor. Pessoal, nota que tem entre o início da parte metálica e o lugar que a gente vai passar, que é fora no PCB, um espaço onde é de outro material. E nesse outro material, ele não vai conseguir fazer com que a adesão polar percorra pelas esferas. Por essa razão, a ideia é fazer que nem o pessoal de manutenção faz com o fluxo de solda. Fazer com que o óleo passe por baixo e preencha e proteja também a área das esferas. Eu vou jogar o óleo aqui dentro, uma quantidade de óleo para a gente passar com o pincel pela placa. Então eu vou colocando por toda ela, né? Não preciso me preocupar de passar aqui, ó, na parte do trilho, não tem problema nenhum. Eu posso passar em toda ela primeiro, né? Proteger tudo que eu tiver aqui. Se eu quiser, eu posso, inclusive, passar aqui pertinho do GPU, né? Eu só vou tomar cuidado depois para não sujar o GPU, que eu vou precisar limpar para ele não misturar com a pasta térmica. Então, eu vou passar em todos os lugares, ó. Vou falar uma coisa para vocês, tá? O produto não é inflamável, mas o gás de dentro dele é. Então, você tem... no gás, ele é inflamável. Quando você aplicar o produto, se você tiver que ter fogo perto, toma cuidado, espera algum tempo para ele evaporar esse gás. É que eu só não estou passando no die, né, do processador gráfico. Diferente desses óleos que tem muito solvente, ele não vai agredir, por exemplo, se eu passar em alguma parte de plástico ou de borracha, ele não vai agredir. Então, eu tenho essa vantagem. Ele tem uma quantidade bem pequena de solvente. A maioria dos micro-óleos tem aí porcentagens muito altas de solventes. Eles são desengripantes. Isso é verdade mesmo. Você pode pegar informações por aí, você vai confirmar. E esse daqui, ele tem uma quantidade, ele tem que ter, obviamente, um solvente, mas a quantidade de solvente dele é bem baixa. Então, a gente tem aí mais de 90%, certamente, de óleo mesmo, com a função de proteção, né? Então, a gente vê que a placa ficou toda bonitinha, tá toda pintadinha. Agora, vamos para as conexões, que é importante também, não tem problema eu pintar essas conexões. Eu vou passar por todo o produto. Note que a área do PCB eu não precisava passar, mas eu também posso passar, porque me facilita, não tem problema nenhum. E agora, para terminar com chave de ouro, né? Foi bem fácil, a gente pegou uma placa pequena até para ajudar nisso. Qual que é a recomendação? É a técnica aí do pessoal de manutenção, né? A gente joga aqui num cantinho aqui, ó, bastante aqui assim. E aqui é o aquecedor, esquenta bastante. Ele quente com a velocidade baixa. Eu vou jogar aqui, ó.
Olha, pessoal, ele também está entrando nas memórias, tá? Então a gente está fazendo de um jeito que eu preciso que ele entre também nas memórias, debaixo das memórias. O chip é maior, mas nota que também vai entrando debaixo das memórias, ó. Entrar por baixo delas, porque também enferruja essa parte. Aí o cara acha que está tudo bem, e ele precisa lembrar de uma regra do overclocking. A área que você não isolar é a área que vai dar problema. Então, onde você não tomar o cuidado, que é que vai dar o problema para você. O Corrosion X de aviação, ele é mais fino, penetraria mais fácil. Esse daqui é mais grosso, também será mais resistente porque a gente utiliza. Então a gente esquentou, ele ficou mais fininho, colocamos ele por trás, tomamos cuidado. Agora a gente vem aqui nessa parte que é metálica também. Tá pintadinha nela. Esse daqui também, né? É alumínio, inclusive ele tem proteção atrás, a gente vai dar uma limpadinha nele e vamos montar a placa. Bom, diferentes tamanhos de placas, diferentes tipos de tudo, a gente executou aqui a proteção do produto contra a corrosão. A reaplicação da pasta térmica, passar por baixo, todas essas coisas, são coisas que a gente já mostrou várias vezes. Vamos montar o produto aqui, não seria esse o problema. O que eu queria explicar para vocês é o seguinte. Note que na região das fases de alimentação que são quentes, nós soltamos com cuidado e ele não danificou. Nós estamos supondo um usuário que ele vai conseguir manter. A gente viu que o dissipador está novinho, vai manter o mesmo thermal pad, não teve problema nenhum de thermal pad. Mas se eu passei óleo em cima, onde estão aqui a minha parte dos MOSFETs, aqui entre as bobinas dos capacitores, eu vou ter problema na condução de troca de calor, porque eu vou ter um elemento a mais. Então, a nossa recomendação é que você pegue o álcool isopropílico ou mole com linca para contato, nesse caso a gente prefere o álcool isopropílico, e um cotonete de preferência que não solte algodão, e limpe os MOSFETs. Aí você vai limpar um por um, para que o contato volte a ficar como ele estava antes. Depois que a gente passar e limpar bem ele, a gente passa um algodãozinho seco, para deixar ele bem limpinho. Notem que não sujou, tá? De óleo. Essa parte aqui, ó, a gente pintou tudo com cuidado e não sujou. Se sujar o die de óleo, você precisa limpar bem. Por quê? Porque o óleo vai misturar com a pasta térmica e vai tirar muito da eficiência dela, né? Para não ficar faltando nada, o mesmo procedimento a gente vai fazer nas memórias. Vamos limpar aqui as memórias. Mesmo procedimento. Tirar o óleo de cima delas. Gosto muito do papel higiênico, mais papel higiênico bom. Ele é bem absorvente. Vai limpar ele bem, para que não fique material entre o dissipador, entre o encapsulamento da memória, né, e o thermal pad. Quando eu montar agora o processo inverso, eu vou ter a placa protegida por dentro, vou ter todos os contatos entre os encapsulamentos, tanto dos MOSFETs quanto das memórias em contato normal com os thermal pads. Eu posso aí fazer a opção de trocar o thermal pad se eu tiver ou não, fazer o procedimento normal de uma troca de pasta térmica e thermal pad, se necessário. Todas as partes metálicas estão protegidas. Eu recomendo para quem mora aí perto da praia, quem quiser mais informações, assiste a live de ontem. Teve muita coisa explicada sobre garantia, procedimentos e tudo mais. Eu acho que foi uma live bem didática aí, para as pessoas que têm dúvida sobre isso. Para passar a pasta térmica, da mesma forma, recomendo esquentar. Posso mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer. Limpar bem a superfície do dissipador, fazer a ligação aqui e depois, quando for parafusar, que eu vou mostrar para vocês, apertar aos poucos em cruz e vai colocando todos os parafusos de forma que você faça a pressão bem equilibrada. A gente tem esse tipo de parafuso aqui, ó, para a gente encerrar, onde a gente também
recomenda que seja colocado óleo. Por quê? Porque ele também enferruja. Então, quando a gente for colocar os parafusos, nós também vamos pincelar esses parafusos. Vai ficar um pouquinho desagradável? Vai juntar poeira? A gente não tem nenhuma solução perfeita. A gente não tem como fazer com que a reação de oxirredução não ocorra aí num ambiente agressivo, que é esses ambientes de maresia, onde a gente tem muita umidade do ar, tem o sal flutuando, tem todas as condições aí, o calor, essas condições para acelerar o processo de degradação do material. Fazer a limpeza da mesma forma do dissipador, onde a gente pode utilizar o álcool isopropílico, né? Eu vou começar a retirar aqui, né, a pasta térmica antiga. E aproveitar para vocês explicar um capítulo aqui, porque às vezes já me perguntaram sobre isso. No caso desse dissipador, a gente vê que fica limpinho. Quando a gente está limpando o cobre, é diferente, a gente vê que a gente limpa, ele sai sempre preto o papel. A gente vai explicar também para vocês a limpeza do cobre. No caso, a gente tem aqui um dissipador de alumínio limpo e a gente vai fazer a aplicação de pasta térmica sempre com as superfícies limpas. Mas as pessoas perguntam, Ronaldo, se eu reaplicar a mesma pasta térmica, se você for reaplicar a mesma pasta térmica porque você não tem outra, certamente é melhor do que você passar manteiga ou pasta de dente. Você precisa preencher os microespaços que existem entre a superfície do die, que é bastante lisa, mas não perfeitamente plana. A gente já provou isso aí, lapidando o chip de placa de vídeo. E entre um espaço de uma superfície e outra, existe a rugosidade. Essa rugosidade, com muitos espaços, tem ar. O ar é isolante térmico. A característica dos metais que a gente mostrou na tabela periódica, que felizmente eu consegui lembrar bastante coisa na live, que a gente tem aquela quantidade enorme de metais, né? Se não me engano, 87 metais dos 118 elementos da tabela periódica, tem como característica alta densidade, alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica. Já o oxigênio, que está do outro lado dos ametais, ele tem a característica inversa, então ele não tem boa condutividade térmica. Então esse ar que nós temos, que fica entre as duas superfícies, é um isolante. Por isso a gente precisa da interface térmica, precisa da pasta térmica. Se eu só tiver aquela pasta térmica e não tiver o que fazer, a recomendação é que eu esquente ela para tentar repassar ela. Se ela tiver muito farelenta, aí vai sobrar ar no meio, não tem como ficar bom. Mas muitas vezes, a pasta térmica que está aplicada, ainda você dá uma esquentadinha, você ainda consegue uma viscosidade mais ou menos adequada e consegue reaplicar a mesma pasta. Se a pasta tiver nova, tiver pouco uso, você vai conseguir até um bom resultado. Nunca vai ser que nem você aplicar ela novinha, uma nova aplicação, uma nova montagem. Nunca vai ser essa mesma coisa. Mas pode ser que a sua pasta ainda possa ser reutilizada, que ela esteja no estado bom, e aí vai perder pouca coisa, vai conseguir realizar a transferência de calor entre a superfície geradora de calor e a superfície dissipadora de calor. Na verdade, essa troca de energia térmica. Então, ela pode, às vezes, ser reaplicada. Lembrar de estar sempre com as duas superfícies limpas. Uma coisa importante é o seguinte, não aplicar o Corrosion X, ou qual seja o óleo que você quiser usar, muita gente vai falar, usa WD-40, SG, óleo Singer, etc. É problema de cada um. O que nós achamos de melhor foi esse. Mas não passa de maneira alguma nos dissipadores. A gente tem essas aletas aqui e a gente tem um espaço pequeno entre elas. Esse ar precisa circular entre essas aletas. E essas aletas, elas têm, a maioria inclusive desse alumínio tem um tratamento. Nós tomamos o cuidado aqui de mostrar uma aleta de alumínio anodizado. A maioria das aletas é de alumínio. Poucas placas têm as aletas de cobre que tem uma condutividade térmica melhor. Ela tem um tratamento
anodizado, no caso essa aqui é anodizada, e mesmo o alumínio anodizado, em reação com o ar aí, a maresia, o que acontece? A gente vai ter o alumínio mais 3. O alumínio ele tem a característica, assim que nem o ferro, tem a característica de ceder elétrons. E o fato de ele ceder elétrons e o oxigênio combinar e captar esses elétrons para ele fazer essa ligação iônica e fazer com que o oxigênio seja um oxidante e o ferro corroa, o aço é predominantemente ferro. O alumínio é um metal muito mais difícil de oxidar. Muito mais difícil de oxidar. Ele oxida. Se você procurar oxidação de alumínio, você vai ver que ela existe. Então, ela pode ocorrer por contaminação, ela pode ocorrer pela repetição constante de movimentos e fissuras, microfissuras. Pode acontecer, tem várias maneiras de você causar a corrosão do alumínio. Mas as placas de vídeo estão paradas ali. A oxidação dela não vai ser essa oxidação que eu estou falando. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um fenômeno que se chama passivação. Ele vai formar um óxido por fora, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse óxido formado aqui, ó, ele inclusive vai proteger o alumínio. Se você remover esse óxido, o alumínio vai estar em boas condições embaixo. Ninguém quer a placa cheia de óxido, é lógico. Mas o alumínio, toda a ligação, todos os átomos, eles buscam o quê? Eles buscam estabilidade. Esse óxido, ele é formado justamente para estabilizar o alumínio. Então, a gente não quer isso aqui vai cancelar a sua garantia, etc. A gente vai ter métodos de remoção do óxido. A partir do momento da oxidação, vamos também entender uma coisa em paralelo, por favor. Em paralelo, a gente tem os estágios. O primeiro estágio é ele começar a oxidar, depois ele começar a corroer, depois ele começar a enferrujar, se for o aço, ou o ferro. Então, ele começou a oxidar e ele vai degradando o material cada vez mais. Se ele degradar muito o material, seja aqui, ó, degradou alguma coisa muito, tem como eu reverter? Se ele perdeu muito material, você não reverte. Se você pegar uma oxidação no começo, você consegue reverter, retirar a oxidação e até fazer uma proteção para ela. Então, assim, se você tem um produto já destruído pela corrosão, aí você já tem o produto destruído. Você pode, quanto muito, melhorar um pouco. Mas se você tiver uma oxidação no começo, vale a pena você tentar remover ela para salvar o seu produto. Ela nunca vai regredir se você não fizer nada. Ela sempre vai progredir. Então, o que acontece? O alumínio, a recomendação que a gente dá é que ele seja... você mora perto da praia, o que você vai fazer? Eu preciso limpar isso aqui. Por quê? Porque com o tempo vai se depositar toda aquela umidade, aquela salinidade, aquela condição agressiva para o alumínio vai se depositando nele. Principalmente nas áreas que ele sofrer tensão. Note que essa 3090 foi recusada por corrosão. E aqui a gente tem um início, ó, as partes tensionadas, onde tiveram os primeiros esforços no alumínio, são as áreas onde ela começa a oxidar. Note aqui nesse furinho, ó, dá para ver aqui, ó, ele já está ficando branco dentro do furinho, ó. Tá vendo? Ó? Então, está no início do processo de passivação. Aqui, ó, nós temos um outro fenômeno, vendo? Ó? Também ó, o início aqui. Mas aqui a gente tem uma situação diferente. A gente tem dois materiais diferentes, de potenciais diferentes, onde um material é redutor, né, ele reduz, e o outro oxida. Então, esse metal que está aqui, ele está sendo... Esse é um metal sacrificado, que a gente fala na reação. Então, esse metal aqui está sendo sacrificado na reação. Isso aqui facilmente teria sido evitado. E essa limpeza aqui que a gente tem, está bastante fácil de fazer. Se você quiser ver uma coisa interessante, na live que nós fizemos ontem, nós mostramos esse dissipador. Ele não estava assim, desse jeito. Mas a gente utilizou um outro dissipador e pelo processo da eletrólise, a gente passou, esse aqui ficou sendo o metal sacrificado e aquele lá foi o beneficiado.
Então, o outro dissipador foi limpado enquanto esse daqui foi sacrificado. Por isso que ele está nesse estado tão ruim que vocês estão vendo. Estou fazendo a recomendação, por quê? Porque a gente está lá com a placa 3, 4, 5 meses. Se você for lá no primeiro mês, não vai aparecer nada. Se você for lá no seu prazo de garantia legal, 3 meses, não vai ter acontecido nada. Mas com o tempo, o acúmulo desses depósitos e essa condição agressiva começa a fazer com que o alumínio transpareça isso daí. Para que você não tenha esse problema, periodicamente você vai fazer o quê? A limpeza do dissipador. E como é que você vai limpar isso? Se você tiver os thermal pads, melhor. Se você não tiver, você vai tirar eles com cuidado, tentar não danificar, sempre procurando pegar informação. E melhor ainda se você conseguir os materiais novos, trocar o thermal pad, trocar a pasta térmica e tudo isso que eu estou falando. É lógico que existe o melhor e existe o possível. Se não for possível, tenta salvar o seu. Mas se a sua placa oxidar, você pode perder a garantia. Então, você desmonta ele, nós vamos fazer um vídeo específico de que nem nós fizemos desse para a desmontagem do dissipador, retira os ventiladores você pode limpá-los naturalmente, não joga óleo neles, não joga o óleo Corrosion X dentro deles, porque você pode danificar, porque esse óleo vai penetrar e essa adesão polar ela pode prejudicar o óleo que já existe, o fluido lubrificante que já existe nos ventiladores. Então, quando você retirar, eu vou falar para vocês, existem elementos para limpar com pH neutro. Por exemplo, existe limpa alumínio. É um produto com pH neutro que você vende de meio litro aí, sei lá, 35 pau, você pode utilizar para limpar o alumínio. Possivelmente o seu alumínio vai ter algum tratamento. Eu não vi nenhum alumínio que fosse danificado por ele, mas possivelmente algum alumínio possa ter algum tratamento externo que possa ser danificado por ele. Não vi ainda, eu não creio, mas é possível. Aí você faria o quê? Outra alternativa é o sabão neutro, uma escovinha, pode ser de nylon dentro, limpar mesmo com escova, com sabão neutro, pode inclusive mergulhar, pode ser água morna também, limpar bem bonitinho o alumínio, secar ele muito bem para não deixar nenhum resquício de água. Essa é uma alternativa. Nada é perfeito para isso. Eu não conheço nenhum elemento perfeito, e nenhuma forma perfeita, e nenhuma forma que não dê trabalho. Lógico que vai dar trabalho. Mas assim, a pessoa tem a garantia legal pela lei, mas na garantia contratual, que nem eu expliquei na live, todos os fabricantes que eu conheço vão recusar sua garantia se por acaso sua placa chegar oxidada. Então, se você mora na frente da praia e tem essa condição, cabe ao usuário proteger a placa dele. Por quê? Porque mesmo que ele vá reclamar diante de um juiz, e ele vai falar assim, o fabricante não preparou essa placa para vender no litoral. E o que acontece? A política contratual, que é a política além dos 90 dias legais de garantia, segue o contrato, na verdade segue a política de garantia de cada empresa. E cada empresa toma o cuidado de escrever lá, deixar claro que não vai garantir o seu produto oxidado. Então, quando isso chegar na frente do juiz, mediante a lei, eles dão a garantia legal de 3 meses. E a garantia contratual é para quem não leva o produto oxidado. Inclusive, muitas empresas vão colocar que o usuário é responsável pela utilização no ambiente que não vai causar esse tipo de problema. Então, assim, eu não estou aqui para defender a empresa A ou para atacar a empresa A. Isso acontece com todas as empresas. Eu estou aqui para orientar as pessoas para que elas protejam os seus produtos e evitem, se um dia precisar, ter a garantia anulada. Possivelmente você vai fazer isso aqui e, vai durar um tempão e você não vai mais ter problema. Eu não acredito que essa proteção seja eterna, mas eu acredito que ela dure bastante tempo, bastante tempo. Cabe a cada usuário verificar as condições, ver se começou algum tipo de problema, algum tipo de oxidação em algum lugar. Mas eu acho que isso aqui dura bastante tempo mesmo. Diria para você que eu acho que dura anos. Pode ser que não, porque eu nunca tive anos com isso daqui. Mas eu sei que esse produto é muito bom e eu acredito que ele vai durar anos. E aí, quando você for montar, aplicar
nos parafusos todos, porque se eles oxidarem, o fabricante também pode cancelar a sua garantia. Ele vai começar onde você forçar ele para fixar o parafuso. Então, quando você apertar ele com a chave, ele vai causar um micro esmagamento aqui e na região de tensão é onde ele começa a oxidar. Então, tudo isso aqui são orientações para proteger o consumidor. Separadamente, porque esse vídeo já está muito longo. Fizemos aqui a proteçãozinha da placa. No vídeo, agradece a todos. Pede para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E muito obrigado por ter assistido. Valeu aí.